Fala aí, Romero aqui, quero te dar boas-vindas a mais um episódio do Barra Petcast. E antes de apresentar essa convidada especialíssima, que além de tudo, além dessa excelente profissional que ela é, também cuida da minha cachorrinha Kira, que vocês estão cansados já de conhecer, ela está forchar e linda. Antes de apresentá-la, eu quero apresentar os patrocinadores deste episódio. Então, em primeiro lugar, a gente está aqui no Marinecast Studio, primeiro estúdio de podcast low cost quality aqui da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E você aqui investe muito pouco, mas sem abrir mão de toda a estrutura necessária. Então, acessa aqui o site e o Instagram, são esses que estão na tela aí, e dá uma olhadinha tudo que a gente pode oferecer para você tirar o seu podcast do papel. Em segundo lugar, essa especialíssima cervejaria Zanja, cerveja Zanja artesanal. Também está aqui o endereço na tela, que sempre faz essa cortesia de deixar essa cerveja maravilhosa aqui para mim e para os meus convidados. Então, do meu grande amigo Luiz Cláudio. Luiz, beijão, tem tempo que a gente não se vê, né? Estou, inclusive, tendo que pegar um presentinho lá que você deixou para mim, mas eu vou pegar aquela Cream Ale especialíssima que você fez para mim e para a Angélica. Não esqueci, não. É o tempo que está corrido mesmo, mas em breve estou aí te perturbando. Então, você que não conhece a cervejaria Zanja, ou a cerveja especial Zanja, acessa aqui que você vai conhecer. São cervejas assim simplesmente maravilhosas, o que eu gosto de chamar de cerveja de verdade, né? Eu não gosto de chamar de cerveja artesanal, é cerveja de verdade. Então, acessa aí as redes sociais, o site da Zanja. E, por último, esse grande patrocinador, que não só sempre chega junto aqui com o Barra Petcast, com o Bladecast, que é o meu outro podcast de variedades. Não só ele está sempre patrocinando, como hoje cedeu essa profissional maravilhosa que está aqui, que veio conversar com a gente. Mas daqui a pouco eu falo dela. É o Meu Pet Brasil Inc., dos meus irmãos, Del e Ive, né? Eu sempre falava aos meus amigos, não, já viraram irmãos, Del, Ive e toda a equipe do Meu Pet Brasil Inc., incluindo essa pessoa maravilhosa que está aqui, né? Então, beijo pro Del, pra Ive, para toda a equipe do Meu Pet. E tá aqui também o endereço para você achar o Meu Pet. Fica aqui na Barra da Tijuca, no Shopping Barra Prime, aqui perto da ABM, perto do Shopping Citar, perto do Shopping Downtown. Então, você que tem o seu bichinho de estimação, seu cachorrinho, seu gatinho, vem aqui, porque aqui tem tudo. Tem alimentação, tem brinquedo, acessórios, banho, tosa e veterinários de plantão. E essa minha convidada é uma das veterinárias do Meu Pet Brasil Inc., não vou fazer mais rodeios. Juliana Cidade. Tudo bom, querido? Prazer receber você aqui. Obrigada. Tem um tempo já, a gente teve alguns probleminhas, né? Antes de gravar esse podcast, vamos deixar isso quieto, mas conseguimos estar aqui. E assim, é um grande prazer ter você aqui, não só porque você é uma excelente profissional, tive a oportunidade de conhecer, né? Mas também porque você, de vez em quando, está lá cuidando da minha cachorrinha, da Kira, que fez agora dia 8 de março, Dia da Mulher. Ela fez 4 anos. Mandei presente para ela. Tô sabendo. A Angélica mostrou lá, foi um brinquedinho. Franguinho. Foi o franguinho, que fica apertando, fica... Cara, aquilo ali foi uma festa naquele dia, que depois eu te conto. Eu tinha que ter trazido, cara, aquele brinquedinho. Eu esqueci, uma galinhazinha desse tamanho assim, com a boquinha aberta. Bico, né? O bico aberto. Mas ela adorou aquilo, fez uma festa assim maravilhosa. Mas quero ouvir de você aquela velha história que eu sempre falo aqui, né? Começar do começo. O que te levou a ser veterinária? Da onde surgiu essa ideia, esse amor pelos bichos, pelos animais? Queria que você contasse um pouquinho da sua história e falasse para quem está ouvindo aí como é que você chegou até aqui, esse momento. Vamos resumir, né? Que a história é grande. A história é grande, conheço. Começou eu muito pequenininha, 9 anos de idade, 8. Já catava tudo quanto era bicho na rua, levava para casa, cuidava escondido. Minha mãe louca, né? Então já tinha essa essência de catar bicho na rua para cuidar. E aí eu morava... Quando você fala catar bicho, eu vi que não é só cachorro, né? Tipo passarinho, ratinho, Nossa. Entendeu? Coisinhas assim, né? Mas então, eu morava em Saquarema e lá tinha um veterinário, né? Que eu levava meu cachorro. Então, desde pequena, eu meio que já atormentava a vida dele, querendo assistir ele dar vacina, querendo assistir ele operar, querendo assistir. Ele, olha só, não dá, não posso botar você dentro do centro cirúrgico para você ficar vendo, mas... Ele deixava, uma vez ou outra, eu acompanhava uma vacininha, né? Quando levava o meu para fazer um curativo, eu ia lá com algodãozinho, né? Já dava uma assistente. Já dava uma assistente, né? Mirim, mas que já estava no sangue, né? E aí, essa paixão que
me acompanhou e me acompanha até hoje, foi interrompida porque eu fiz outras 2 faculdades antes, né? Que uma foi de educação física e depois uma de teatro. Eu digo que a de teatro me ajudou a preparar o emocional para você ser veterinário. Né? Jura, Ju? Porque veterinário não é mole, não, né? É uma profissão gostosa, mas é uma profissão, assim, muito cruel, né? Porque a gente sabe que os nossos pacientes, infelizmente, eles têm poucos anos de vida, né? Se a gente pudesse, eles viveriam mais que a gente, mas, infelizmente, ainda não descobrimos a fórmula para isso, né? Mas, então, acredito que a veterinária, ela só peca um pouco nesse lugar, né? Da gente saber que a gente vai sempre... Um dia aquele paciente não vai estar mais aqui, mas... Aprender a lidar com a perda, né? Aprender a lidar com a perda, né? Então, isso é um pouquinho cruel na veterinária, mas tem o lado do amor, da troca, que é totalmente compensatório. E aí, gratificante demais, né? E aí, depois disso, eu fiz essas 2 faculdades e, enfim, consegui tempo livre e dinheiro para poder fazer veterinária, né? E aí fui morar em Vassouras. E, acredito eu, não é uma faculdade barata, né? Nem barata, e você também precisa de tempo, porque é período integral, você não consegue trabalhar e fazer a faculdade, né? Tanto uma medicina, qualquer medicina. Hoje em dia você não vai conseguir trabalhar, você vai ter que fazer a faculdade para depois fazer a residência, para depois começar a ganhar dinheiro, né? Então você ainda precisa desse respaldo financeiro para poder fazer. Então, demorou um pouquinho mais por conta disso, mas aí, enfim, fui fazer. Na verdade, quem me levou a fazer isso também, eu tinha 3 labradores que moravam comigo em Copacabana, dentro do apartamento. 3 labradores num apartamento. 3 labradores no apartamento. Que isso, Ju? Mas tinha uma qualidade de vida boa, porque iam na rua toda hora, isso aí, porque não era só meu, era meu e do meu marido, né, que não está mais aqui. Então, tipo, ele tinha saíam toda hora. Mas aí um dia eu pensei, poxa, tem uma casa em Vassouras, tenho 3 labradores e uma faculdade de veterinária lá. Estou fazendo o quê no Rio, né? Meti o pé e fui para Vassouras. E aí passei quase 8 anos em Vassouras, porque, tipo, me formei, ainda fiquei um pouquinho mais lá, né? Por conta de estar numa cidade pequena, mais calma, mais tranquila. Os labradores agradeceram, né? Na verdade... Eles já são falecidos, os 3, né? Tipo, e eu agradeço porque foram os 3 que me levaram a fazer veterinária. E depois que eu fui para Vassouras, eu acabei tendo 12 cachorros, né? Então, 12 ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Então a gente pensa assim, poxa, eu fiz faculdade por quê? Pelo menos eu não vou pagar mais consulta, né? Nunca mais. Essa é a vantagem. Vai precisar de um equipamento ali ou outro, né? Pra fazer mas a consulta pelo menos já é 0,800. Tem que ter. Com 12, como é que você faz? Não Agora, tem jeito. eu lembro que a gente conversou uma vez, você chegou a fazer especialização, pós-graduação. Estou fazendo. Você está fazendo? Estou fazendo, estou acabando. Em geriatria, né, que eu pego os idosos, e pediatria, que eu pego os nenenzinhos. Então, vamos do início ao fim. Então, aí você tinha conversado um negócio muito interessante, né? Você fez um comparativo uma vez, a gente batendo um papo lá no Prime, entre a geriatria e a pediatria animal. Animal toda ou canina só? Canina e felina. Canina e felina. É. E aí você fez um comparativo, né? Que o cachorro filhote, ele se assemelha muito ao cachorro idoso. Né? Por conta dessa coisa do cuidado especial que eles requerem, algo nesse sentido, né? Total, é que nem o ser humano, né? O ser humano, quando vai atingindo a idade mais senil... Ele vira criança, Ele né? vira criança. O cachorro, na verdade, ele é uma eterna criança. Porque assim, sempre vai depender da gente, né? Eu acho nesse sentido até o gato um pouco mais independente, mas também mas uma eterna o gato criança, é aquela né? independência que também Entre não é... aspas. As pessoas têm essa visão, gato é mais independente, mas nem sempre. É porque o gato você não tem essa necessidade de levar para passear. Se bem que tem alguns gatos que até gostam de ir na rua. Hoje em dia tem gato até que pega onda, tá? Porque eu conheço um gato surfista. Então, essas coisas mudam tudo. E o gato não requer muito aquela atenção, aquele carinho 24 horas como o cachorro, né? O cachorro ele é mais carente. O cachorro ele tem aquela excitação já dentro dele, né? Que você já chega em casa, ele já te ama, te ama, te ama, te ama e te ama até você dormir. Eu acho isso muito interessante você ter hoje... tudo vai evoluindo, né? E a gente chega em 2025, você tem algo que eu nunca imaginaria ter. Uma pós-graduação em pediatria e geriatria animal, canino, felino. Isso é muito interessante, né? Onde isso difere, por exemplo, vamos para um exemplo prático, tá?
Você está fazendo uma pós-graduação, é óbvio que na prática você já teve algum contato com coisas que você está vendo lá, mas onde basicamente difere esse atendimento para um cachorro numa idade mediana, digamos assim, para um cachorro filhote e um geriatra? O que tem? Onde entra essa diferença de tratamento, de cuidar do animal? Então, é isso que você falou, é exatamente no cuidado inicial. Muitas vezes, quem está pegando o primeiro cachorro, né, ou nunca teve, às vezes sobre alimentação, sobre suplementação, sobre as vacinas, proteção, passeio, isso tudo. Então, isso tudo você tem que aprender quando ele é filhote para ele ter uma boa velhice. Né? A alimentação é ideal, fazer uma alimentação boa, além do mais quando ele é pequeno, né, quando ele é bebezinho, porque essa alimentação é o que vai gerar essa imunidade para ele não ter nenhuma doença, para a gente prevenir muita coisa. A alimentação hoje em dia previne muita coisa e dá qualidade de vida e dá mais anos de vida para o animal, sim. Então, hoje em dia, eu acho que o principal é você ver o que o seu animal precisa comer. Né? Ou você vai fazer uma ração de excelência, ou você vai fazer uma alimentação natural toda regrada. Porque você também não pode pegar e vou dar arroz, feijão, fubá. Não. O cachorro não pode comer tudo. O famoso resto de comida que se dava antigamente. Antigamente se dava isso, mas se a gente parar para pensar, os animais hoje em dia, além de ter uma qualidade de vida, eles têm mais tempo de vida do que antigamente. Então, a gente pode pensar muito nessa questão de alimentação, essa coisa de, eu dava osso, eu dava fubá, eu dava bofe, eu dava isso. A gente pode, sim, trazer isso, mas de outras formas, né? Tipo, um arrozinho com uns legumes, umas proteínas, mas tudo selecionado para aquele animal, porque nem todo animal pode comer tudo. E ele tem que ser feito ou cozido e tal, de uma forma específica, né? Você tem que tomar cuidado com tempero, sal, sódio, tudo, gordura, tudo isso, né? Não é tão simples Por assim. isso que hoje em dia você fala da pediatria e da geriatria, mas a gente também tem a endocrinologia e a nutrição. Então, a gente já tem veterinários nesses planos trabalhando nisso, né? Então, hoje em dia, você pode levar o teu veterinário nutricionista. A gente não vai? Porque ele vai fazer uma alimentação regradinha para ele em cima do que ele precisa. Porque não adianta você fazer a comida em casa e deixar de suplementar. Porque o veterinário ele vai te ajudar nessa suplementação. Então, ela tem que ter essa suplementação, sim, que são de aminoácidos, ômegas, né? Que não vão vir em todos os alimentos, então a gente vai precisar suplementar. Então, não dá para fazer ao esmo, né? Tipo, vou fazer de qualquer jeito. Também não é assim. Mas tem um excelente nutricionista canino agora, né? Animal, chamado inteligência artificial. É só jogar ali, ó. Ou inteligência artificial. Não vou nem falar o nome de nenhuma aqui, tem várias aí. Até receita Olha de só, remédio. Faz uma receita aqui, prepara uma receita pro meu cachorro é da raça tal, tem tantos anos. E aí manda bala, né? Maravilha isso, né? Manda. Isso é lindo. Por isso que eu falo, gente, leva no veterinário. E tem gente que faz isso, tá? Eu tô brincando aqui, mas tem muita gente que faz isso. Tem gente não só com cachorro, mas para si mesmo. Não, e é o que eu te falo, quando falta esse respaldo quando ele é filhote, é exatamente por isso, de tipo um cliente, eu tomo whey protein. Vou dar whey protein pro meu cachorro. E dá whey protein pro cachorro achando que tá fazendo bem. Então, tipo assim, a gente pega esses casos da pessoa que tá pegando o bichinho pela primeira vez, sabe? Então, eu acho que você tem sim que levar ele a primeira vez para você saber como é que é o ciclo vacinal, como é que isso funciona, o que eu tenho que fazer de comportamento quando ele é filhote, porque você tem que acostumar ele a certas coisas para quando ele crescer, você continuar fazendo. Uma limpeza de ouvido, um corte de unha, ele está comendo, você conseguir botar a mão na comida dele sem ele estranhar. Então, isso tudo a gente, por incrível que pareça, a gente passa para o cliente para ele ter uma boa adolescência e uma ótima velhice, né? Porque uma coisa vai gerando a outra, né? E assim, hoje você tocou um ponto que eu queria dar uma insistida aqui, que é a questão da alimentação natural. Como isso está mudando a vida dos cachorros, né? Acho que vamos falar de cachorro e gato aqui, que são os pets mais comuns, né? Acredito eu, aqui no Brasil e no mundo. E assim, como isso está trazendo uma qualidade de vida melhor, né? Eu sei porque a minha cachorra, ela em tempo parcial, ela come a alimentação natural. Uhum. Então, por exemplo, o período lá que a Angélica faz a comidinha e tal, no almoço, por exemplo, é ração comum. Sim. À noite, alimentação natural. Gente, o pelo da cachorra melhorou,
o odor da urina melhorou, o odor das fezes, a consistência Energia. das fezes, alergia. Cara, tudo isso desaparece, assim, mas é uma coisa... E A ela energia muda. ela tá mais disposta. Tá, fica mais disposto. Sabe, o corpo dela fica mais atlético, você não vê aquelas gordurinhas pelancas. Tudo bem que ela é nova ainda, fez 4 anos, mas a alimentação natural veio para ficar, né? Para trazer mais aumentar a expectativa de vida dos animais, né? Isso aí, com certeza. É quase que parecido com a gente. Se a gente comer coisa processada e a gente comer coisas que a gente faz, que a gente cozinha, é a mesma coisa. A ração, por mais que você escolha a super prêmio, a carne fresca, que não tem transgênico, não deixa de ser ração, né? Não deixa de ser uma mistura, não deixa de ter Às vezes tem umas que vêm com... além de transgênicos, então a carne não é fresca. Conservantes, né? Então, algumas são coloridas, tem umas mais antigas que ainda tem... perdi a palavra. Tipo uma pigmentação, corante. Então, até petiscos hoje em dia, o ideal é você escolher os petiscos naturais. Os que são feitos de orelha de boi, de... Akirama. Os defumados, entendeu? Então, pegar coisas que sejam naturais. Pular os processados. Porque isso realmente muda a vida deles. Você dá a alimentação natural, e hoje em dia a alimentação natural você ainda tem 2 linhas. Você pode fazer a crua ou a cozida, né? Porque a crua, bem ou mal, você tem mais componentes do que na cozida. Porque quando você cozinha o osso, você está perdendo todo aquele colágeno interno dele. Mas nem tudo você pode dar cru. Nem tudo você pode dar cru, mas o ideal é o quê? Esse animal, ele ser acostumado desde filhote com essa alimentação. Porque ele vai aprender e ele vai acostumar a comer isso. Tem alguns lugares que já fazem até essa alimentação crua para filhote e vem os ossos todos picadinhos, para ele aprender a comer o osso cru. Para quando ele estiver maior, você conseguir dar uma patinha de galinha e ele entender que ele não pode engolir, mas que ele tem que mastigar aquilo para entrar todo quebradinho. Que interessante isso. E a diferença do osso cru para o cozido é que o cozido, quando você cozinha, quando ele quebra em farpa. Então, o perigoso é esse. Quer dar cozido? Pode dar, mas bate no liquidificador e transforma numa pasta. Aí você pode dar. E o cru também, mas aí você tem que dar com uma indicação de veterinário. Você não pode também sair, pegar e dar. Então, tudo é uma questão de costume. É o que eu te falo, é a pediatria, desde o início. Como você quer que o seu cachorro se alimente? Então, a gente tem que começar isso desde o início. Então, é assim que a gente vai dar um futuro melhor para ele. Agora, tem uma questão que eu ia te perguntar. Quando você começou a falar agora de alimentação e tal, eu lembrei que você falou que foi para o interior, Vassouras, né? Vassouras. Acredito eu que lá em Vassouras você teve até mais contato. Você trabalhou lá como veterinária? Um pouco. Você teve contato com animal de grande porte lá, por sim. ser interior, né? Então, na faculdade de lá, era mais voltada até para grande porte do que para pequenos. Porque a gente tinha, assim, a parte estrutural prática para grande porte é surreal. A gente está falando de boi, vaca, cavalo, boi, vaca, porco. cavalo, porco, toda essa galera aí. Jumento. Agora, imagina E ainda tem a parte selvagem, né? Que você ainda pega tartaruga, pega os bichos. Porque lá o que acontecia? Como a estrada, ia muito bicho atropelado pra gente. Então ia bicho preguiça, atropelado, lobo-guará, atropelado. Então a gente pegava... Tinha capivara lá, como tem aqui? Aqui é um festival. Tem, mas não igual aqui. Lá você vai pegar mais isso. Um lobo-guará, uns bichos mais do matão mesmo. Porque lá é mais mata fechada. Lá chegou a pegar onça parda lá? O famoso não. puma? Onça não. O máximo que a gente chegou foi no lobo-guará. Cara, mas deve ser bem interessante ter contato com esse tipo de animal, né? Gratificante. Aí você tem aula onde você aprende a fazer alimentação forçada em jiboia. Que isso, cara? Você sabe que já veio uma jiboia aqui no estúdio, né? Já veio uma jiboia aqui da Táhira. O nome dela é Kéfera. Cara, um doce de cobra. Posso falar isso porque ela é super mansa. Pô, brincou aqui comigo e tal. Mas deve ser interessante fazer alimentação forçada numa jiboia. Porque é tipo assim, por que forçada? Porque a cobra parou de comer. E aí você tem que obrigar ela a comer. E aí na faculdade a gente aprende como fazer essa alimentação. Só que, tipo assim, a cobra, a jiboia era do nosso professor, né? Ela era brava, né? Então você chegava, ela rosnava para você. Caramba, cara. Era meio apavorante. Mas a gente aprende. Aí você pega o quê?
ossos crus, tipo coxinha de galinha crua, essas coisas, e vai enfiando pela goela dela, porque você tem que obrigar ela a comer. Contra a vontade dela. Contra a vontade dela, porque você tem que fazer o quê? Tem que chegar no estômago e ela vai digerir. Propositalmente, entendeu? Mesmo que ela não queira, ela vai ser obrigada a digerir. Por isso que a gente tem que fazer essa alimentação forçada chegar no estômago. Seria a mesma coisa que fazer uma alimentação forçada num cachorro, que a gente botaria uma sonda e ficaria dando alimentação. A diferença é que a sonda você não consegue botar uma sonda numa cobra, né? Não, e assim, quando você põe a sonda no cachorro, você está jogando pasta lá dentro. Na casa da cobra, não. Você está botando comida crua e sólida. Porque ela precisa digerir, entendeu? A cobra, não adianta você botar digerida. Ela precisa desse processo de fazer. E assim, vou falar nisso. Por que você voltou de lá? De Vassouras? Porque precisava... Mercado, né? Aqui no Rio, além de ser melhor, também lá eu fui mais para estudar, né? A ideia era voltar sim, né? Mas não era voltar para o Rio, era voltar para Saquarema, continuar um lugar mais calmo. Mas eu acabei achando um lugar calmo no Rio, né? Que é a Ilha de Guaratiba. Então, no final das contas, deu no mesmo. Você mora em casa hoje, né? Moro num sítio. Então, a ideia sempre foi trabalhar com pequenos animais, porque eu sempre gostei de cachorro, gato... E o volume aqui de clientes, né? Seria cliente ou paciente? No seu caso, são pacientes. Pacientes. O dono é o cliente, o tutor, né? É o cliente. É o tutor, é o pai. Eu chamo de pai e mãe, né? É o pai e mãe. E acredito eu que o volume de pacientes aqui, né? Os animais é muito maior do que no interior, quando você vai para Vassouras, por exemplo. Porque é diferente, né? Lá o pessoal, cachorro é cão de guarda, é tipo solto no terreno... Se vira aí. É o famoso caramelo que tá lá comendo o resto de comida. Só vai se tomar uma picada de cobra e sai correndo com ele, mas fora isso é aqueles bichos que se viram mesmo. É mais difícil. Lá é mais fácil você atender bicho grande do que atender pequeno. Quanto tempo tem que você veio aqui pro Rio? Você voltou pro Rio? 6 anos. E aí foi quando você se encontrou assim na veterinária, porque você começou a de fato atender volume, né? Foi. Aí eu fazia o quê? Primeiro eu fui trabalhar numa empresa. Eu fui trabalhar numa distribuidora de produtos veterinários. Só que ao mesmo tempo eu fazia atendimento domiciliar, então eu fazia os dois. E aí por fora esse atendimento? Geralmente final de semana eu atendia a domicílio. Só que aí tem uma hora que você fala... dinheiro, né? Porque o dinheiro era maior, mas ao mesmo tempo não é isso que eu quero fazer. Eu não quero ficar vendendo medicação e ração, quero estar ali, né? E aí voltei para a clínica por causa disso. E não sai mais? Não saio mais. Já tive várias propostas para voltar a trabalhar em distribuidora, mas... Por que essa grande procura de uma distribuidora para poder ter um veterinário ali no... Tem que ter um veterinário no corpo técnico deles? Geralmente eles trabalham com um veterinário. Porque você está trabalhando só com produto veterinário, né? Então, eles vão lidar direto com os pets, direto com o veterinário. Então, geralmente, eles pedem para ser veterinário. Menos quem trabalha com vendas, mais quem trabalha com a parte técnica, né? Que você vai, apresenta o produto. Mas, geralmente, eles pedem para ser veterinário. E você falou esse negócio de... é pai, é mãe de cachorro. Queria saber a tua opinião sobre a humanização, que é um assunto muito polêmico. Tem gente a favor, tem gente contra, tem gente que está em cima do muro. Qual é a tua opinião sobre isso? O excesso de humanização ali do pet. Aí que tá, né? Porque é um universo muito amplo, né? Tem que ver até onde vai essa humanização. Porque você humanizar não tem problema, mas tem que ver até onde isso não está... É o excesso que acaba... prejudicando o seu animal, né? Tipo... E principalmente, caio de novo nessa tecla, a alimentação. Não é porque você sentou na mesa para tomar café da manhã que você tem que dar pão e presunto para o seu cachorro. Quer dar alguma coisa, porque ele faz parte da família, tá ali, prepara um petisco de cachorro e dá para ele. Hoje em dia, o que mais tem é petisco para cachorro. Então, a gente não precisa dar os nossos alimentos. Porque a gente fica achando, não, tá tudo bem, mas é a pior coisa que a gente está fazendo. Um requeijãozinho... um petinho de peru, um pãozinho. Não é a melhor coisa. Essa parte da humanização é que eu caio um pouco nessa tecla. Agora, essa questão, tipo assim, dos lugares serem pet friendly, de você levar seu... Eu levo minha labradora, eu só viajo se a minha labradora puder ir. Eu só vou para lugar pet friendly. É minha filha, não tem jeito. Ela tem que ir. E eu não acho que essa humanização, minha opinião, não acho que essa é errada. O bicho vai ficar ali com você pouco tempo. É o tempo que você escolhe para dar amor para ele, para ter aquele amor em troca. Eu acho que cada um escolhe a maneira
melhor de fazer Isso é interessante que você falou. Por quê? Quando eu trouxe a Cris aqui, a Cris Moreira, que é adestradora e tal, foi o primeiro episódio aqui do Barra Petcast. E a gente debateu essa coisa da humanização. E assim, o que você falou é bem interessante. Isso aí não é o excesso de humanização. Você está viajando, vai para um lugar pet friendly e tal. Mas aí o assunto que a Cris, né, foi bem incisiva. Tem gente, por exemplo, que vai passear com o cachorro... E bota no carrinho. Aí bota no carrinho. É. Ou então bota a botinha para não sujar o pezinho, e aí você está tirando do cão aquela experiência de estar colocando ali a patinha no chão mesmo, na terra e tal. Sim. Tem muito cachorro que é caçador por natureza. É o caso da Kira, que é uma Staffordshire Bull Terrier. Sim. Todo terrier é caçador. Ele precisa desse contato e precisa andar. Uma coisa é, o cachorrinho tá velho, não pode andar Precisa muito. cheirar. Exatamente. O cachorro, isso é o principal do passeio, que eu vejo muita gente na rua, às vezes eu tomo até uns foras, eu ainda não apanhei, não sei porquê. Mas que eu vejo passando, o bicho tá fazendo cocô, a pessoa tá puxando, eu falei, gente, deixa ele fazer o cocô, tu saiu com ele, por quê? Aí a pessoa já tá puxando, ele vai fazendo xixi correndo, aí tá cheirando, tá puxando. Ele precisa daquele tempo. Se você saiu para passear, ele quer ficar 10 minutos com o nariz ali naquela planta, deixa. Deixa. Porque aquilo tá abaixando a ansiedade dele, entendeu? A partir do momento que ele saiu, que ele tá... a ansiedade dele baixa. E está estimulando ali, né? Agora, se você já sai com um cachorro ansioso, vem, vamos. Pô, não adiantou nada, ele vai voltar para casa ansioso, é aquele passeio passou batido. Então, acho que você humanizar, né, essa parte de levar para os lugares e tal, acho ótimo. Agora, filhote, não bota no chão porque é filhote. Meu Deus, ele tem que andar. Imagina você pegar uma criança, você tem que imaginar assim, tudo que você fizer com um cachorro, imagina fazendo com uma criança. Você pega a criança que começou a andar, não, ela vai ficar só no colo. Não tem desenvolvimento, entendeu? Ela não vai desenvolver. Então, é a mesma até uma coisa. atrofia, né? Exatamente. Aí você acostuma meu cachorro não gosta de sair. Todo cachorro gosta de sair. Você que não acostumou ele direito. Você acostumou ele a ficar em casa. Você acostumou ele a não gostar. Porque todo cachorro vai ter medo. Ele vai chegar, ele vai ter medo. Ele vai ter medo do primeiro banho. Ele vai ter medo do barulho, porque são coisas que ele não conhece. Então, é a questão do costume. Quer dar banho em pet shop? É filhote? Já vai acostumando em casa. Bota um barulhinho de secador perto para ele ir se acostumando com barulhinho. É esse tipo de coisa. Não é botar sapatinho, não é botar num carrinho, entendeu? Porque isso você está atrofiando uma parte muscular dele que ele precisa daquilo para passear. Porque se você parar para pensar, vamos lá, apartamento de todo mundo deve ter o piso liso. Isso para o cachorro é péssimo. Então, ele precisa andar em lugar de atrito. Por que você toda hora tem que levar no pet para cortar a unha do seu cachorro? Porque ele não está andando. Não está andando no atrito. Eu não lembro a última vez que a Kira cortou a unha. Exatamente. Então, esse tipo de humanização não é boa porque não faz bem para eles. Entendeu? Você deixa a desejar coisas que eles tenham que fazer. Né? Dar comida que é nossa, botar num carrinho quando ele ainda é filhote, pegar no colo, dar banho toda semana, o bicho tem que estar sempre cheiroso. Não precisa, não me mata não, Tadel. Pode dar, mas não precisa exagerar, galera, entendeu? Eu já ouvi também de outros veterinários que o excesso de banho acaba causando até um fedor no cachorro, porque resseca demais a pele porque e tal. Você vai tirando a proteção. Você tira a proteção da pele do cachorro. E aí, tem que dar um banho, tem que dar, mas com uma também não certa precisa, regularidade. Exatamente. E tal. E vai de cachorro para cachorro. Tem cachorro que fica fedorentinho mais rápido, tem cachorro que demora mais tempo, tem cachorro que mora num lugar mais arejado, então a tendência é ele ser mais arejado. Né? Então, vai muito de cada espécie, é o que eu falo. Você tem que saber o que seu cachorro necessita e trabalhar em cima disso. Não mudar os hábitos dele, mas criar hábitos com ele. Entendeu? Você quer levar ele para os lugares, você pode levar, mas não é uma criança de colo que fala no carrinho, é um cachorro. Então, ele tem que continuar sendo cachorro, até porque ele gosta de ser cachorro. Né? Tem pessoas que, às vezes, nem botam o cachorro... não deixa nem cheirar outros cachorros, né? Não deixa nem ele ter vida social. Aí, quando você vai na casa da pessoa, o cachorro late para todo mundo, quer morder todo mundo, porque ele não tem uma vida social. Então, qualquer pessoa que entrar na casa dele, ele está protegendo o ambiente dele. Então, essa socialização é importante desde pequeno, né? Muito Todo importante, mundo fala isso. Não só adestradores, como veterinários.
E tem gente que não faz isso, né? Não tem o faz. cachorro para dizer que tem e deixa trancado em casa e que se dane. Exatamente, porque acaba pegando aquela coisa, vou pegar o bichinho, e aí o bichinho acaba virando bichinho de pelúcia, mas que respira, anda e come e late, mas é um bichinho de pelúcia, né? Compra um robozinho, né? Tem vários hoje em dia, não precisa. A Tesla aí do Elon Musk tá fazendo toda hora um robozinho, compra um cachorrinho daquele. De pelucinha, então. Agora, fica quietinho. não é dúvida minha, tá? Eu acho que é uma certeza, me corrija se eu estiver errado. O cachorro, filhote e tal, ele só pode ir pro chão na rua depois que tomar o ciclo de vacinas, né? É o ideal. Porque a Kira, perdão, eu acho que ela só foi pra rua, ela tinha 3 meses. Geralmente é com 3, 4 meses. Mas foi aquilo. Quando o Del falou que a última... Eu dei as vacinas lá no meu pet, né? Não é que o pet é meu, é o nome do pet shop. Olha aqui, ó. Vou puxar pra ela aqui, ó. Ali, ó. Meu Pet Brasil Inc. É meu, mas é nosso. É meu, mas é nosso. Gostei desse slogan, hein? É meu, mas é bate aqui. nosso. É meu, mas é nosso. Eu dei todas as vacinas, você não trabalhava lá ainda. Não. Era a sua xará Juliana Guimarães. Eu atendia eles vendendo ração e medicamento. É mesmo, Ju? Eu comecei a atender Eu morri eles sem quando saber. eles abriram. Aí foi aí que o Delviro falou assim, eu acho que você tem que largar isso e vir pra cá, porque esse pet é a tua cara. Aí eu acreditei nele. Então tu largou a outra empresa já para vir pro meu pet. É meu, mas é nosso. É nosso. Quem atendia na época lá... Era a Juliana. Juliana Guimarães, chegou a conhecê-la? Sim, a Ju até E hoje. a Margarete. A Juju, maravilhosa, até hoje me ajuda muito, tiro várias dúvidas com ela, ela é excelente, está em São Paulo. Tá em São Paulo, é. Tá Ela morando em saiu São para ir para Paulo. São Paulo. Quem Né? precisar de uma veterinária boa em São Paulo. Olha, recomendo, excelente, tá? A Kira tá lá no Instagram dela, tem várias fotos da Kira lá com ela. E quando o Del falou, olha, o Del junto com a Ju, né? Olha, já deu o primeiro ciclo de vacinas e tal, bababá. Aí com, acho que 2 meses e meio, 3 meses, no dia tal você já pode ir pro chão. Aí eu lembro que eu fui comemorar o meu aniversário lá no Prime, tomar uma cervejinha com a rapaziada, já levei a Kira, foi o dia que ela foi pro chão. Falei, ó, é hoje? Então é hoje, já vai pro chão. Tá liberado. Eu queria a Kira já socializando desde o início. E tanto que ela socializou bem, ela tem os amiguinhos dela até hoje, que são os poucos com quem ela se dá. É uma staff, não é sociável por natureza, mas com os amiguinhos dela, ela se dá super bem. Ela foi atacada por uma pitbull. Mas quando a gente tinha é um ano. assim, não é? A gente não tem nosso Pois grupinho de ela amigos. tem um grupinho que ela tem não se estressa. É isso. Pisa na lama, pisa na pedra, vai pra praia, mergulha, areia, terra, lama, água. Não tô nem aí. Vive. A gente leva, ela vive. Tem que viver. Uma coisa é, o cachorrinho tá velho, ou tá com uma displasia, ou tá recém-operado. Beleza, ele anda um pouquinho, não aguenta muito, você põe no carrinho para terminar o passeio. Sim. Agora, você levar o tempo todo no carrinho, não. Botinha, a não ser que esteja com problema de pele e tal, você botar uma bota no cachorro para não sujar. Não precisa, pode sujar e pode chegar em casa, passar o que uma eu faço. toalhinha úmida, ou quer passar um lencinho umedecido, pode passar desde que seja veterinário, gente. Vamos focar muito nisso. Por que usar produtos veterinários? Porque é específico para os animais. Não adianta eu querer usar coisas de humano, porque nem sempre o pH bate. Então, por isso que a gente bate na tecla de sempre procurar coisas veterinárias, né? Exatamente para não ter problema, porque nem sempre vai bater. Então, você pode usar uma toalhinha molhada, você pode usar um lencinho úmido veterinário e limpar a pata dele, não precisa... Tem produtinho de limpeza, não tem aqueles sprays Hoje em assim? dia, veterinário hoje em dia acho que tem mais coisa para bicho do que pra gente. É impressionante, é um mercado assim que eu fico, nossa senhora, parece cada coisa, cada produto novo. Eu falei, meu Deus do céu. E teve, assim, Ju, uma explosão, vamos botar aí, sei lá, de uns 20 anos pra cá, mais ou menos. O mercado deu uma... mercado, assim, e você vê as pessoas cada vez menos tendo filho biológico, E cada pegando. vez mais pegando um pet. Exatamente. Pet, a gente está falando aqui, 99% dos casos é cachorro e gato. Olha eu não né? tive filho biológico. Eu não tenho tenho filho. 5 cachorros. Entendeu? E A Kira, eu vou ter. tive a Kira e antes a minha esposa, né, tinha, antes da gente casar, e aí depois eu adotei para mim, apesar dela não ter morado comigo diretamente, que é a Shakira, que foi a Rottweiler. O nome da Kira é em homenagem à Shakira, que era a Rottweiler, que hoje, essa aí que tá na tela de novo, ó, vocês estão vendo aí, eu já tinha colocado ela no episódio anterior. Hoje, dia 13 de março de 2025, tá fazendo 6 anos que a Shakira partiu. Então, esse é um dia especial, né? Essa Rottweiler que vocês viram aí na tela. Então, assim, as pessoas estão deixando de ter filhos biológicos, ou por falta de tempo, ou por uma questão até financeira de muita gente, e pegando mais
o animal de estimação. Eu penso Esse até... mercado está só crescendo, com só certeza. explodindo. Eu penso até que, tipo, as pessoas elas estão se desprendendo dessa coisa cultural de você ter que casar, ter que ter filho, Mas isso ter que você dar... falou perfeito, cultural. É cultural. A gente é obrigado a casar, Tem que ter casar, filho. tem que ter filho, tem que não sei... Eu fui casada há 23 anos, só tive filho cachorro. Você foi casada há 23 anos, Ju? Uhum. Caramba. Só filho cachorro. Você nunca foi de gato, não, né? Então, nunca fui de gato pelo simples fato que minhas crianças não gostam de gato. Já tentei, mas ali não dá. Ali eles... É porque, pelo fato deles terem sido criados num sítio, lá em Vassouras, então eles são meio cães de caça. Eles caçam qualquer coisa que entrar no meu terreno. Então, o gato, eles vêm como um bicho para caçar também. Às vezes passam os gatos lá no meu muro, eles ficam loucos atrás, querendo pegar de qualquer Agora, jeito. se eles pegarem, eles comem? Não. Aí eles matam. Não, matam, ok, mas Só mata. não come. Não, só mata. Menos mal, né? Só mata. Tem menos com que se preocupar. Ai, toda hora eu tenho que salvar um ganso do vizinho que pulou lá para casa. Tem gambá lá, não? Um gambá toda hora. Só que o gambá tem o pulo do gato. O que o gambá faz? O gambá se finge morto. Então, quando o predador vai pegar o gambá, dá aquela sacolejada, ele já se finge morto. E aí ele fica ali. Quando ele sente que não tem mais ninguém em volta, ele levanta e vai embora. Então, ele já tem Isso é novidade pra mim, Ju. Ele tem esse pulo do gato. Então, lá em casa é assim. Eles pegam, dão uma sacolejada, quando eu vou ver, aí eu pego ele lá, levo ele para fora, ele olha, mete o pé e vai embora. Ele ainda deixa você pegar ele e Deixa. levar até Ele tá se fingindo de morto. Aí, quando eu chego lá fora, ele me olha assim, vai embora. Mete o pé. Agora, algum cachorro teu já pegou ouriço cacheiro? Várias vezes. A Shakira, na época, Várias. ela morava também na casa, né? E aí tinha muitas árvores, tinha um mato em volta. A primeira vez que ela pegou, a gente não sabia o que fazia, ela cheia daqueles espinhos ali, amarelo, uma coisa horrorosa. Chamamos um veterinário para ir lá. E por ser uma Rottweiler, ela na época estava no auge, estava o peso médio dela era 42 quilos, ela nessa época estava com 45, se eu não me engano. E aí o veterinário chegou, olha, eu vou dar uma ampola aqui de anestesia e tal. Para ver se ela dorme. Não se assusta não, porque essa ampola vai derrubar ela. Aí a gente, pô, beleza. Não se assustem não, vai parecer que ela tá morta. Aí ele deu a ampola. É com você? Nem é comigo. E tchá, e sacudindo. Aí o cara olhando o relógio. Eu falei, o que houve, irmão? Vou ter que fazer outra. Vou ter que fazer outra. Tá, escolha a segunda. Pum! Sabe quando o cachorro parece que tá meio bêbado? Tô bêbado, mas tô aqui. Mas tô aqui. E se recusou a deitar. E foi o cara, pô, tô com medo de dar a terceira, porque não é possível, essa bicha é muito forte, não sei o quê. Fez a terceira. Na terceira ela caiu, mas não apagou. Então ela tombou, olho aberto e assim, acompanhando. E assim, ó, mas acompanhando com os olhos. O cara começou a tirar os... Aí eu peguei um pano, fui colocando ali. Tudo era novidade para mim, eu nunca tinha visto, estava apavorado com aquilo, ela vai morrer, achava que aquilo era venenoso. O cara, relaxa que vai ficar tudo tranquilo. E cicatriza muito rápido, ela não vai nem sentir. Beleza. 1, 2, 3, 50, 100, 200, 300, 400. Quando chegou a 500 espinhos, só na cabeça, eu parei de contar. Falei, cara, chega. Não dá mais. 500, Ju. Tá, pô, minha esposa lá que não me deixa mentir. Meu cunhado estava lá nesse dia. Cara, 500. Foi muito mais de 500. Acredito, sei lá, 700, alguma coisa. No 500 eu parei. É um troço assim apavorante. E ela acompanhando com os olhos assim. Então, até fica a dica para quem nunca sofreu isso, sofrer a primeira vez, né, do cachorro, ele não vai morrer por causa daquilo, não é venenoso. Então, só ir tirando ali com calma. Mas vou te falar, é trabalhoso, né? Ficar tirando espinho por espinho. Tem um gancho nele, né? É porque, na verdade, ele vai entrando, né? A pontinha dele é fininha e ele vai se você não tira, ele vai cada vez entrando, ele vai entrando na pele. Ele tirou de dentro da língua dela. E ele quebra, ele é muito fininho, né? Ele quebra. E o cachorro, eu não sei o que acontece, ele dá a primeira mordida e ele continua. E quando você vê, ele tá todo craquelado daquele espinho. Já peguei lá em casa, nossa. Você mesmo tira? Sim, agora, tipo assim, tive uma que era o mesmo caso da sua, né? Tomou 3 ampolas e não apagou. Na quarta, eu chamei um amigo meu veterinário enorme, Carlão. Chamei Carlão, tu vai me ajudar. Carlão deu, ela
Aí a gente achou que ela tinha apagado, deitou. Quando ele tirou o primeiro, ela nhaque, deu-lhe a isso? talhada na mão dele de uma ponta a outra. Eu falei, ai, meu Deus do céu, olha essa cachorra me fazendo passar vergonha. Sorte que ele é veterinário. Aí meu amigo, né? Amigo. Então, aí quem que ajudou a gente? O caseiro. O caseiro me vem com a gambiarra. Ele me pegou uma madeira, né? Botou a madeira aqui nela, igual freio de burro, amarrou, aí ela ficou com a boca aberta, ela não tinha como morder ninguém, a gente conseguiu tirar. Mas só assim, porque também nada... Labrador. Não, essa é a vira-lata. Vira-lata. Nada riu ela. A labradora, por incrível que pareça, não faz essas burrices. Você tem quantos hoje? 5. Mas aqui no Rio eles já pegaram 1. Aí os 3 pegam e a labradora e a outra ficam só olhando assim. Tipo, elas não vão, entendeu? Que isso, cara. Porque elas já se ligaram que não é legal. Tipo, ali não é legal. Não é legal. Não é Vocês divertido. não vai, né, gente? Mas os 3 pegam. Se entrar lá, eles pegam. E você tocou num ponto, porra, adoro esse papo aqui. O famoso, nosso querido do coração, vira-lata caramelo. Você tem um vira-lata, então? Tem, inclusive tem. Não posso mostrar, mas eu tenho um tatuado na costela. Que maneiro, Ju. Sabia não? Depois eu mando a foto. Maneiro. Manda a foto mesmo que eu coloco. Ó, se ela mandou, é porque vocês estão vendo aí na tela, tá vendo? Ó, se tá na tela aí, é essa foto aí. Mandar. Em homenagem a todos os vira-latas, eu tenho uma tatuagenzinha. E assim, o vira-lata caramelo? É, caramelo. Vira-lata, né? Vira-lata, o famoso né? SRD, o caramelo, mestiço. O caramelo ficou famoso, né? Mas é o vira-lata, O vira-lata, ele é o melhor dos mundos, digamos assim, porque ele acabou sendo cruza da cruza da cruza da cruza, e ele é um sobrevivente genético, digamos assim. Não sei se eu estou usando um termo correto, mas seria isso, um sobrevivente genético, que ele pegou o melhor de todas as raças para poder sobreviver, né? Então, assim, o vira-lata, ele é mais resistente a algumas doenças, ele é mais disposto, deve ser menos sensível a certas coisas e come qualquer coisa, né? Então, vamos lá, né? O vira-lata caramelo Dá de explicação. antigamente... Que era o mestiço. Que era o mestiço, ele até... Não que a gente não tenha, mas ele é assim. Mas hoje em dia é a tal da humanização, né? Então, hoje em dia, tu já pega um vira-lata com dermatite atópica. Coisa que nunca existiu lá atrás. Por quê? Alimentação, entendeu? Mudando. Então, tipo assim, você já consegue pegar algumas coisas assim, porque ele tá saindo da rua e tá vindo para moradia, né? A gente não tem mais o vira-lata. O vira-lata era o cachorro de rua. O vira-latão. Né? Então, hoje em dia, o vira-lata já é o cachorro de casa, né? Só que a gente adota, a gente não vai comprar um vira-lata, né? A gente vai adotar um vira-lata. Ou a gente vai pegar um que é o vulgo mestiço, né? Que você pega, cruzou um golden com um shih tzu, né? Então, vamos pegar esse mestiço de golden com shih tzu, onde a gente tem a mistura só de 2 raças, né? Então, tipo... E aí, essa mistura pode ser que dê um problema. Menos que a do vira-lata caramelo, né? Porque, às vezes, você pega um problema genético de um shih tzu, que no canil já fez uma cruza mal feita e ele já veio com esse problema ou alimentar ou de qualquer outra coisa, e aí você cruza com outro, então você vai passando essa genética problemática, né? Isso eu estou falando de cães de raça de cruzas mal feitas, né? Porque o vira-lata, bem ou mal, ele está na rua, a cruza não é mal feita, né? Ele vai cruzando com quem está bem ali na rua, tá bem, vamos embora, é isso aí. Então acaba ficando um cachorro realmente mais forte, né? Vira-lata cara. Eu falo isso pelo seguinte, vamos lá. Vou pegar a raça da Kira, né? Staffordshire Bull Terrier. Porque Staff é uma raça também que é um cão que é difícil você ver ele sentir dor. E é até problemático. É uma besta, isso é. Isso é uma problemática, porque às vezes você só vê quando já é muito tarde um problema que ele segurou a onda. Rottweiler não mostra que está com dor. Os cachorros em si, né? Eles têm uma coisa que me impressiona, que é sobreviver a coisas que eu fico assim, meu Deus do céu. Eu, se cortar o dedo, já estou desmaiando, chorando, não posso ver meu sangue. Aí você vê o cachorro sem uma perna, e tá lá com a amarradão, cabeça cheia de bicheira e tá lá abanando o rabo. Então, o cachorro é uma coisa que me impressiona, assim, muito. O vira-lata em si, ele me deixa assim impressionado. Né? Porque você vê cada coisa aí, tu vê a vida pregressa ali daquele cão, ele sofreu pra cacete, e hoje tá ali inteirão e vambora e... Sabe? Ele vai passando por cima. Mas você tem, por exemplo, problemas que são de determinadas raças. Sim. Eu lembro que a Rottweiler, por ser muito grande, por N outras questões, ela tem uma tendência muito grande à displasia. Sim. Coxa femoral. O vira-lata, você já não vê tanto vira-lata com displasia. Então, vou te dar um exemplo. Ó. Eu tenho um mestiço,
um vira-lata, que a mãe dele era uma Rottweiler, só que ela cruzou com todos os cachorros da cidade. Ele não tem nada a ver com Rottweiler, mas ele tem uma displasia, que provavelmente veio da genética da mãe dele, entendeu? Então, o vira-lata, nesse lugar, né, quando você cruza, assim, quando você pega, por exemplo, uma raça, pega uma Rottweiler, que já é de raça, né, que já tem uma tendência, alguma coisa genética, você cruzar, pode ser que venha um problema. Agora, você pega aquela vira-lata caramelo da rua, com aquele pretinho pelo duro, cruzou, vambora. Vai dar nada. E outra coisa, por exemplo, no caso da Staffordshire, eu sei que não pode comer determinados alimentos que outras raças podem e tal. O vira-lata não tem esse problema. Você pode dar qualquer pedra que ele vai comer pedra. Come lixo, né, gente? Come lixo. Ele é um sobrevivente. Ele é, total. Eu acho interessante essa questão do vira-lata, porque assim, vamos fazer um comparativo com o ser humano, tá? Por exemplo, o brasileiro, ele é tipicamente um mestiço, né? Porque foi um SRD, né? Mas no bom sentido, antes que queiram me cancelar aí. Nós somos SRDs. Sim. Né? Porque fomos uma mistura de europeus com africanos, com várias estaturas diferentes, com tonalidades de pele diferentes. Tanto que no Brasil você não segue uma linha. Tipo, todo mundo é de tudo quanto é jeito, entendeu? A gente tem de tudo aqui. E assim, você vê que para muita coisa, acho que o brasileiro é até muito mais forte do que... Raçudo, né? Raçudo. É... A gente segura tanto as pontas em algumas coisas e até a nossa genética, por mais que a gente não tenha tanta estatura, por exemplo, quanto alguns países europeus, mais resistência ao sol, por exemplo, como o africano, a gente pegou esse lado bom do africano e tal, a gente acaba sendo mais resistente do que muito país aí fora. Eu acho que o vira-lata acaba sendo um pouco disso dentro do universo canino, né? É o sobrevivente mesmo. Você pega muito vira-lata lá no... Ah, tem. A gente tem bastante vira-lata aqui. Qual o problema maior que você pega de vira-lata, assim? De saúde? Vou te falar, hoje em dia, o que mais eu vejo aqui é mais a parte dermatite. É mais essa parte de alergia alimentar, alergia de pele a algum produto. Então, é mais nisso mesmo. Difícil você pegar um caso, por exemplo, de uma leishmaniose, de uma... verme do coração, já até peguei aqui, mas é mais difícil. São mais casos, assim, corriqueiros do dia a dia, entendeu? Uma diarreia porque comeu um negócio que não podia comer, né? Pisou numa formiga. Então, são coisas mais que acontecem num passeio, num dia a dia, do que um caso mais isolado de uma... Por exemplo, a leishmaniose. Por que você acha que o vira-lata quase não tem leishmaniose? Ele tem uma resistência... maior? Então, na verdade, não é que ele não tenha. É que, tipo assim, a gente... Por exemplo, os que têm dono, se tiver, a gente vai saber. Mas os que estão na rua, a gente não vai saber. Né? Então, de certa forma, a gente fica muito nesse lugar, porque a gente sabe que vira-lata é o que mais tem. Então, ele vai morrer ali de leishmania e você nem vai saber do que ele morreu. Mas não tem muito essa diferença, não, porque é a picada de mosquito. Então, é o quanto o seu cachorro está protegido para aquilo. Então, desde caramelo... Podemos dizer que um pelo mais curto está mais suscetível a uma picada de mosquito do que um cachorro que é super peludo, onde o mosquito, para picar ele, ou vai ter que vir aqui mucosa de olho, mucosa de boca ou barriga, do que um cachorro que tem aquele pelo curtinho, que às vezes ali no pelinho ele consegue dar uma picadinha. Né? Mas não tem muito essa diferença de que o vira-lata é resistente à leishmania. Não, nesse caso... Você pode ter um vira-lata resistente à alimentação, entendeu? Ser mais resistente a uma alimentação, né? A uma gripe, a uma giardia. Agora, tanto a leishmania quanto a filária, que são picadas de mosquito, a gente não tem muito esse parâmetro de defesa. Não tem como saber. Não. Agora, então, já que você falou nesse assunto, vamos falar de vacina. Primeira coisa, primordial... dar as vacinas o resto da vida para o cachorro, né? E aí eu sei que a gente tem... Eu estou falando, gente, só de cachorro especificamente, tá? Porque eu tenho cachorro. Gato eu já não entendo muito. Minha irmã tem 5, eu já nem sei mais. Eu acho que são 6 gatos que minha irmã tem. E ela adota para falar, gente, resgatei aqui, dei uma comidinha, tratei a feridinha, tá para adoção, tá? Por favor, ajudem ela, aí né? Ninguém pega. Aí o que ela faz? Fica. É o golpe do lar temporário. Perfeito, lar temporário.
Ah, ó, gente, peguei a 7ª aqui, ó. Tô cuidando, amanhã você adota. Alguém adota, tá? Tá com 12. Vai. Você acha que eu cheguei? Acho que ela tá com 6. Você acha que eu cheguei em 12 como? Foi o golpe, assim, golpe do lar temporário. Foi Se ficando. apega. Tu já dá um nome, já era. Já era. Não, deu o nome e acabou. Acabou. E assim, falando de cachorro, que Bianca, minha irmã, beijo. Não sei como é que funciona para gato. Cachorro, eu sei que a gente tem V8, V10, V12, parece até motor de Fórmula 1, né? Tem V8, V10 e V12. V6. V6, você falou outro dia da V6, eu fiquei... Qual a diferença? V6, V10, você me explicou outro dia, V6, V8, V10, V12. Qual a diferença Só de uma pra vai outra? mudar as cepas, que você vai tirar as cepas de leptospirose ou botar mais ou botar menos cepa de leptospirose. O resto, todas, tem todas. Geralmente a proteção é para parvovirose, sinomose, adenovírus, que são doenças muito ligadas à parte respiratória, né? Então ela faz essa proteção. E aí a V6, ela acaba que tira as cepas de leptospirose. Por quê? Tem alguns cachorros que têm uma reação muito forte à cepa de leptospirose, né? Porque o que dá reação na vacina é essa cepa. Porque são várias. Então você tem uma, que, por exemplo, a V8 você vai ter 2 cepas de leptospirose. A V10 você já vai ter mais cepas de leptospirose. Então isso é o que vai aumentar essa reação no animal. Tem animal que não tem reação. A Kira deve ser uma que tem reação zero. Kira, reação zero. Reação zero. Então isso vai de animal para animal. Porque o que acontece? Nas vacinas, a gente não tem igual a vacina, por exemplo, da ProHeart, que é de filária, que é por peso. É 1 ml, não interessa se o cachorro tem 100 quilos, se o cachorro tem 50 ou se o cachorro tem 2 quilos. É a mesma quantidade. Então, aí vai da reação daquilo no organismo de cada um. Eu trabalho muito com a parte de imunoterapia deles. Então, eu faço um trabalho de imunoterápico para depois eu fazer essa vacina, para eu não ter que dar uma V6 e depois dar uma outra vacina de leptospirose. Então, eu sempre opto por fazer a V10, que eu já tenho tudo ali protegido. Se o cachorro tem muita reação, aí foi o que eu te falei, a gente faz essa parte para deixar a imunidade dele mais alta, para ele não ter tanta reação na vacina. E da V10 para V12? Aumenta as cepas. Só. Eu lembro que na época... Na verdade, eu nunca nem trabalhei com a V12, porque eu acho que não tem necessidade. Eu acho que a V10 já cumpre bem o papel. Aqui eu acho que toma V10, não é V12. Cumpre bem o papel. E eu lembro que você recomenda um probiótico, né? Pode falar a marca aqui se quiser, não tem problema nenhum. Nuxel. É o que todo mundo conhece, né? O Nuxel, que é tipo uma injeçãozinha, só que é líquido, né? Você põe na boquinha, uma pastinha você põe lá na boca. Porque ele é probiótico, ele é imunoterápico. Então, ele é indicado para isso, para você usar ele a cada dose de vacina, porque as vacinas, elas baixam, né? Então, essa baixa de imunidade pode causar uma diarreia, pode causar um vômito, pode causar um estado febril. Então, a gente trabalha a imunidade do animal antes, para quando ele fizer a vacina, ele está 100% e a vacina não vai decair tanto. Entendi. Assim. Eu lembro que a Kira tomou, acho que no primeiro ano ainda dela de vida, você recomendou o Nuxel. Uhum. A gente fez, acho que foi no segundo ano. E aí depois a gente deu o V10 e tem umas outras que não caem. Por exemplo, a gripe, que agora é gotinha, né? Tem, a da perfeito, gripe. gente. Gotinha. Gente, sensacional. Tinha que ser todas gotinhas. Sensacional, cara. O bichinho vai ali Gotinha. E absorve rápido, né? É. Você joga lá Ela dentro, ali já foi. Você tem a dela gotinha e tem a dela oral, que você também faz pelo nariz, né? Mas eu acho que é bem melhor do que você mais um furo no bichinho. Pois é. Tadinho. E tem cachorro que sente, né? A Kira não tá nem... Você dá agulhadas que ela nem sente. Não, staff é ridículo. Não, cara, ridículo. Staff, bully, todos. pitbull, não Rottweiler, eles não sentem. E é impressionante. tem alguns outros de outras raças que também tem essa coisa de não ser suscetível à dor. O bicho tá ali quase caindo a perna, mas ele tá impassível, tá pleno. Tá pleno. Vamos, ótimo. E vem cá, além da V10, a gente tem outras vacinas também. Agulhão. Agulhão. Giardia tá na V10, não? Não, a Giardia a gente toma por fora. A Giardia, ela faz o quê? Ela faz a proteção. Ela não vai impedir o animal de ter a Giardia. Ela vai proteger, fazendo o quê? Que ele fique menos dias naquele quadro, que ele tenha... sintomas sejam menos agressivos que e tal. ele solte menos óvulos nos locais, porque vai pegar pelas fezes, entendeu? Então, tipo assim, ele vai, em vez dele soltar 3.000 ovos, ele vai soltar 500, entendeu? Então, ela não vai proteger, mas ela vai diminuir. Ele não vai
deixar de pegar, né? Mas também a giardia não é uma coisa que você pega ali na esquina, qualquer coisa. Então, também pode ficar tranquilo quanto a isso. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, que nem uma filária, que é uma coisa mais séria. Que aí é o que dá a doença do coração, é isso? Que dá o verme no coração. Verme do coração. E aí, o que a gente pode fazer para evitar o verme do coração? Então, a gente tem várias maneiras. Uma delas é você ou faz a vacina anual, que é a ProHeart, né? E mesmo com a vacina anual, eu ainda indico a toda vez que você sair com o seu bichinho, passa um repelente veterinário nele. A gente tem um repelente que é de NIM, que é maravilhoso. Eu uso NIM PET. NIM PET, ele é ótimo. Esse NIM é uma substância, é isso? É, inclusive Não tem sabia. para você colocar na comida. Se você quiser, você pode comprar o pozinho de NIM e colocar na comida, que ele não deixa de ser uma suplementação. Interessante isso. E aí você usa o NIM. Se puder, ainda usa a coleira Seresto, que vai te proteger de pulga, carrapato, e ela diz fora de bula, que também faz essa parte de repelência de mosquitos, né? E a vacina. Ou, se você não quiser dar a vacina, você tem a opção de dar medicação mensal. Aí você tem que todo mês dar um vermífugo específico para filária, porque não é qualquer um. Infelizmente, na veterinária, a gente não tem um vermífugo para todos os vermes. A gente tem vários vermífugos para vários vermes. Então, a gente não consegue com um só proteger. A Kira toma aquele NexGard Spectra uma vez por mês. É uma pastilhinha mastigável e tal. Sim. Tem um cheirinho de carne. Hoje em dia é bem tudo palatável. palatável para eles super amarem. palatável. Você joga... Eu boto aqui, disfarço. Ó, não pega não que é meu, hein? Aí ela já vem. Aí é o segredo para pegar. Aí ela vai lá, come tudinho. E a gente usava essa coleirinha, eu não lembro se era Seresto ou Excalibur. Eu falei Seresto, gente, porque eu tô tem acostumada, Excalibur, mas tem várias, mas tá? aqui eu acho que usava Seresto, sim. É a Só que cinza. como ela é muito branquinha e aquilo tava marcando o pescocinho dela, a gente parou. Ele Então, a vai, gente na verdade, a gente usa o NIM. com uso muito tempo, ele vai fazendo uma marquinha assim, porque os meus usam e alguns têm já uma marquinha. Porque imagina, você fica 24 horas com aquilo ali, não tem como fazer até uma alopecia assim no pelo. Aí a gente optou por tirar. E como a gente dá o NexGard Spectra todo mês, uma vez por mês, todo dia 16. Daqui a 3 dias tem que dar para ela. A gente já compra, fica a amostra ali pra gente não esquecer. E o spray de NIM toda vez que a gente vai na rua. Toda vez. Ainda mais aqui na Barra da Tijuca, que tem muito mato, tem mosquito pra cacete. Porque a gente fica nessa tendência de achar, porque estamos na Barra da Tijuca, tem mosquito palha, sim. A gente não tem casos aqui, muitos casos de leishmania, mas de filária a gente já tem alguns, porque eu já tratei alguns pacientes meus. Então é uma coisa que a gente tem que se preocupar, sim. Não pode achar que Mas tem gente que não dá vacina ainda? Ou não usa remédio? Tem gente que não dá vacina, tem gente que às vezes usa remédio, mas esquece, ou atrasa um pocão a vacina. Então a gente tem que tomar esses cuidados. O que você recomenda como veterinária? Eu recomendo a vacina, para até você não ter que ficar todo mês tendo que dar uma medicação para o seu animal. Você recomenda a anual? Os remédios que me matem. Não, mas aí é sua opinião profissional. Se você prefere realmente que fique sua opinião profissional aqui registrada. Porque assim, a gente se adaptou melhor a esse remedinho. Então a gente dá ali, o custo sai mais ou menos o mesmo de você dar uma vacina anual, deve ficar até mais barato talvez a vacina anual. Vacina fica. Mas a gente acha menos agressivo esse remédio. Então a gente dá uma vez por mês, a Kira não tem problema nenhum e tal. Então a gente ficou com medo só de ficar assim, a bichinha por um ano. E se de repente ela tiver uma reação, porque, alguma coisa. Se você pensar, você todo mês ela está metabolizando e está trabalhando aquele sistema renal em cima daquela medicação. Então, se você faz a vacina anual, você já mata esses 11 meses que ela fica metabolizando. Não que seja ruim, mas a vacina te tira desse lugar de você dar... Porque o vermífugo é um veneno, né? Ele é um veneno em menor escala que vai ser usado para matar aquilo ali. Ele não vai matar seu bicho. Tanto que quando ele é filhotinho, a gente tem que tomar muito cuidado com a vermifugação para a gente não intoxicar o filhote. E até o filhotinho, quando ele está com muito verme, a gente tem que fazer... cuidadosamente, porque até se você der muito vermífugo para matar aquela quantidade de verme, você acaba matando o filhote. Então, não deixa de ser um veneno que você está botando ali todo mês. Então, como veterinária, eu acho que a vacina acaba sendo melhor nesse sentido, né? Tanto financeiro, quanto essa metabolização mensal que você tem, né? Mas também
Vai de cada um, é uma opção, né? Às vezes o cachorro se dá bem melhor assim, e aí vai de cada um também. Mas tem essas duas opções de tratamento. O negócio é não deixar sem a proteção. Estando protegido, é isso. Porque é uma doença que tem cura? Tem, mas dá trabalho. E dependendo do grau que ela tiver, porque é uma doença silenciosa, né? Dependendo do grau que ela tiver, você vai fazer o quê? Você vai ter que ir num cardiologista, o cara vai fazer uma cirurgia para tentar salvar o seu cachorro, para tirar aqueles vermes que estão do tamanho das veias dele. Caramba. E estão entupindo as veias todas. E é isso que acontece. Eles vão crescendo e ficando enormes lá dentro. Então, o que você tem que fazer? Exame cardiológico, você vai saber o tamanho que esse verme já está, e os exames de sangue, quando já está com a doença, né? E aí a vacina vai fazer parte do tratamento, medicação. Então, você tem um trabalhinho, mas é uma doença que tem cura, a gente já conseguindo identificar ela cedo, né? E, assim, uma outra dúvida também, eu tenho minha opinião, eu sei que você tem a sua, a gente já bateu esse papo. Em relação à castração, vamos falar de novo, cachorro, tá? E aí, nesse caso específico, para cachorros. Vamos falar da castração do macho. É mito ou verdade que a gente, quando castra o macho, ele dá uma baixada de bola? Então, essas opiniões divergem tanto, cara. Mas eu acho que não é nem uma questão de opinião, é questão de vai de bicho para bicho. Vai de cachorro para cachorro. Tem cachorro que você castra, engorda, não se mexe mais, não quer fazer mais nada, fica apático, lento. Tem cachorro que você castra e nada mudou. E eu posso te dizer que eu tenho um exemplo em casa. Eu castrei meu macho, tirei, não foi nem castração química, nada. Tirei mesmo as bolinhas dele. Você tira as bolinhas. A fêmea tá no cio, ele vai cruzar com ela. Me explica isso, Jô. Libido. Ele ainda tem libido. Mesmo tirando as bolinhas ali... Ele tem vontade, o libido ficou. Entendeu? Você tirou a parte que ele vai ejacular, a parte que ele vai produzir os espermatozoides, mas ele ainda tem o libido. Então, isso vai de cada cachorro. Agora, uma curiosidade técnica, não sei se você tem esse conhecimento para me responder. Aí a gente tem a diferença, os espermatozoides e o esperma do macho, tá? Quando você tira as bolinhas lá, acredito eu que ele produza esperma ainda e ele seja capaz de cruzar com uma fêmea e ter até, inclusive, a ejaculação. Não vai ter o espermatozoide, mas é possível isso? Então... Eu tô falando, gente, eu não sou da área biomédica, não sei como funciona isso nos cachorros, tá? Não, porque ele não vai ejacular. Ele não vai ejacular? Não, porque ele não tem mais a produção. Essa produção não vai acontecer. Não tem. Ele vai ter o hormônio lá dentro que ainda vai gerar o libido, a vontade. Mas ele não vai conseguir produzir espermatozoide para ter um filhote. E aí o que resolveria isso seria a castração química? Sim. Que nem é mais... Não se faz. Mas, às vezes, existem, por exemplo, isso acontece mais na fêmea do que no macho, até por o ovário ser maior e é uma cirurgia mais complexa, de você deixar, às vezes, um pedacinho do ovário e dali ela continua tendo a liberação de hormônio, ela continua tendo cio, ela continua... Então, às vezes, isso ocorre. De uma castração, você não ter tirado completamente aquele útero e aí fica um pedacinho dos ovários e ela continua tendo a liberação hormonal. É onde eu queria chegar agora, que é o caso da fêmea, a castração da fêmea. Porque o útero da fêmea ele é um Y, né? Ele parece um fone de ouvido, né? Pelo que a veterinária explicou, que a Shakira, a Rottweiler, ela faleceu com quase 13 anos, que é até muito para uma Rottweiler daquele tamanho. Mas ela, com 7 anos, ela quase morreu de piometra, que é aquela inflamação absurda no útero, né? Para quem não conhece. Aí tem que tirar tudo, não tem jeito. E aí foi às pressas, ela quase morreu, foi por um fio. Doutor Mauro, se eu não me engano, é Mauro Tupinambá, sobre o nome dele, lá da veterinária Grajaú. Beijão para você, doutor Mauro, salvou a Shakira. Chegou até a cuidar um pouquinho da Kira nos primeiros meses de vida. E assim, ele fez a cirurgia e tirou tudo. E tava tudo inchado e tal. E a veterinária na época, a doutora Tânia, beijão, doutora. A doutora Tânia explicou que o útero é tipo um Y, né? Que ele vai para dois lados. Calcinha, né? Faz o formato de uma calcinha. E assim, depois vem para como se fosse não para a uretra, para a vagina dela mesmo, porque é separado, né? No caso do cachorro é separadinho. E aí ela explicou que aquilo estava tudo inchado e tal por conta da piometra. Pensando nisso, quando a gente pegou a Kira, a gente resolveu castrar.
E aí vem aquela enxurrada de opiniões divergentes de vários veterinários. Castra antes ou depois do primeiro cio? Nós castramos depois. Porque nós, no nosso entendimento, eu e a Angélica somos da área financeira, não somos de biomédica, mas ouvindo muitas opiniões, a gente chegou à conclusão de que seria legal. Como estava bem meio a meio, as opiniões divergindo de diversos veterinários, coube a nós a decisão. Decidir. Falei, Angélica, meu pensamento é, vamos deixar ela ter o primeiro cio, porque no meu entendimento, ela vai completar um ciclo dela. E acho que isso vai ajudar até ela ter a formação completa dos órgãos e tudo. E aí castramos elas com 10 meses, ela com 10 meses, depois do primeiro cio. Essa é a sua opinião também? É. Castrar após Após eu o já sabia a primeiro resposta cio. dela, eu quero estimular, porque a gente bate muito papo fora daqui, né? Após o primeiro cio, exatamente por conta disso que você está falando, por a gente ter toda essa formação completa, né, para a gente ter os órgãos todos adultos, senão ela vai ficar com órgãos de filhote. Mas por que isso não é um consenso, Ju? Eu vejo muito veterinário falando que pode castrar antes do primeiro cio, que não tem problema. Eu acho isso meio esquisito. Então, se você, antes do primeiro cio, fizer uma ultra e ver que os órgãos dela estão todos formados, todos do tamanho que tem que estar, tudo certinho, aí você pode até castrar. Agora, o ideal é depois, porque depois é como se alcançou a maturidade. Entendeu? Alcançou a maturidade. O rim está todo formadinho. Não que não vai estar formado, mas o que acontece? Pode ser que quando ela se torne uma cachorra mais idosa, ela tenha um rim senil antes do tempo que ela teria normalmente. Entendeu? Por conta disso. Se você reparar, quando a gente castra uma fêmea antes do cio, ou muito novinha, porque às vezes tem cadelas que só entram no cio com 1 ano. Entendeu? 6 meses é o ideal, mas às vezes entra com 1 ano. Então, tipo, você esperou até 1 ano para castrar, ou esperou até 6 meses. Só que depois do cio, realmente, você já tem essa liberação de hormônio, então você já está com tudo formadinho ali, bonitinho. E aí você, às vezes, pega uma cachorra que castrou antes do cio, você vê que a vagina dela é pequenininha. É tipo, parece uma vagina igual de uma filhotinha, entendeu? Então, você não tem esse desenvolvimento. Por exemplo, eu tenho uma castrada e uma castrada, uma não castrada. A não castrada é completamente diferente, né? A vagina dela é maior, é de uma adulta, né? A outra já tem uma de filhote, porque eu fiz exatamente isso. Eu acabei castrando ela antes. Mas é mais por essa conta, por conta de você ter essa liberação de hormônio, que vai ter a formação de tudo, e se você castra antes, você não deixa de estar dando uma travada. Né? A Kira, ela ficou no cio com 6 meses, mais ou menos. E a gente castrou ela com 10 meses. Então, a gente deu aquele período ali, acabou o cio e tal. Agora, uma coisa que assustou a gente, maneiro de primeira viagem, com filhotinho assim, né? A vagina dela, né? Lá em casa a gente fala a pepequinha dela, Pepequinha. Né? Tava inchada na época do cio, mas assim, parecia um sino. É um sino, assim, ó. Fica gigante. Fica gigante. Isso é normal, né? Depois eu vim saber que era normal e tal, mas a gente ficava mandando foto para todo mundo. Gente, olha aqui, pô, isso aqui não é normal, não é possível, cara. E a gente ficou assustado, porque realmente o negócio fica grotesco, incha de uma forma grotesca. Depois que passa o cio, parece que murcha assim, ó. Mas fica. E some, acabou. E aí fizemos a castração, inclusive com o Dr. Mauro também, lá na veterinária Grajaú, super bem. Ele até me sacaneou, ele falou assim, olha, tu vai voltar daqui a 3 meses, não lembro o tempo que ele deu, se ainda tiver alguma cicatriz aqui, você conseguir identificar onde foi a cirurgia, eu te dou um Fusca. Ele brincou comigo, cara, falei, vou ganhar esse Fusca. Eu não consegui achar, quando eu voltei lá para renovação, né, da visita. Tu só vai achar se tu botar o dedo. Gente, nem passando o dedo eu acho, eu falo assim, cara. Porque geralmente, como é que a gente identifica se a cadela é castrada ou não? Tem os pontos internos. Os pontos internos não se tiram, eles ficam lá, né? Então você passa a mão, você sente um. Realmente. Mas, inclusive, foi saindo alguns pontinhos, assim, acho que o corpo ia expulsando uns pedacinhos e tal. Hoje eu passo, não sinto nem mais nada. Mais nada. É igual o chip. O chip a gente passa aqui. É muito pequeno. É muito pequenininho. E hoje ficou normal, né? Você sair. A gente pegou ela do canil, no Astar. Tá até as redes sociais aqui do pessoal do Astar.
que é um canil excepcional, só de Staffordshire e Bull Terrier. Um beijo para vocês, ó, Silvio, Rafael, toda a equipe aí do Canil Aster. Ela já saiu chipada do canil. E isso é muito importante hoje, né? Se você puder ter essa identificação via chip, eu acho assim até uma segurança para o teu cachorro, né? Porque o chip, o que que é? O chip tem a identificação toda do dono ali, né? Então, qualquer lugar que você chegar e o pet ou a clínica tiver o aparelhinho, ele lê aquilo na hora e já identifica e sabe quem é o dono. É como se fosse não um GPS, mas tipo uma identificação interna. É uma tatuagem que ele tem com todos os dados ali do... Mal comparando, seria isso. Eu acho muito interessante essa questão do chip. Aí estão discutindo aí esse negócio da obrigatoriedade agora, né? De chipar. Não sei se isso passa, não, mas estavam discutindo isso, né? Porque o governo está querendo, né? Tá querendo cobrar imposto agora de cachorro. Porque então... passou lá acho que foi na Alemanha, não foi? Que e deu agora certo aqui estão lá. querendo agora fazer isso. E aí mais uma fonte de renda, né? Mas como é que você vai fazer isso num lugar onde você tem abrigos com mais de 400 cachorros abandonados? Vai fazer o quê, gente? E as pessoas fazem o quê? Solta todo mundo na rua? Está desestimulando até pessoas a adotarem cachorros. Exatamente, porque, imagina. Né, pessoas que querem fazer o bem, que querem adotar um cachorro, tirar um cachorro da rua ou de um abrigo, ir numa feira de adoção pegar um cachorro, você já fica assim, vou ter que pagar imposto em cima disso. E a gente sabe que o Brasil é complicado para essa coisa de abandono. A gente tem uma faixa de abandono aqui muito grande de bicho. Esses dias mesmo uma amiga minha pegou... Aqui, a gente sabe aqui quantos cachorros abandonam aqui na Barra. Ela pegou um lá no Barra Mares, amarrado no poste. Deixaram o vira-lata lá amarrado no poste e foram embora. Então, como é que você vai cobrar imposto agora sobre o cachorro? Não tem como, né, gente? Você falou uma coisa que eu acho, assim, usei essa expressão aqui, eu acho que foi com a Flávia, no episódio 2, que ela é pet sitter. Os resgatistas são anjos sem asa que vivem no nosso meio aqui, né? Que estão sempre resgatando o animal e aí cuidam e levam no veterinário, tirando às vezes do próprio bolso, na maioria das vezes do próprio bolso, para poder depois tentar dar um lar temporário, né? Cai na armadilha do lar temporário, para tentar arrumar uma pessoa. E, gente, é um trabalho assim que eu acho fenomenal. Não sei se você conhece algum resgatista assim, mas no meu prédio tem alguns resgatistas. Lá onde eu moro tem os abrigos, né? Lá de como é... Você mora em Pedra, né? Ilha de Guaratiba. Então lá tem os terrenos que são os abrigos, né? Porque na verdade eles nem divulgam o endereço com medo das pessoas irem lá no portão e abandonar. Então a maioria dos abrigos eles não divulgam. Eu não sabia disso. Eles tentam não divulgar exatamente com medo da pessoa fazer isso, abandonar lá na porta. Então, a gente que é mais envolvido, a gente sabe onde são. Inclusive, galera, podem ajudar os abrigos, eles precisam muito. Muito, muito. Muito, porque a ajuda não vem de governo, não vem de ninguém, vem só de quem gosta. E não tem muita gente que gosta. 100% das vezes da iniciativa privada, né? Porque o governo... Nenhum, é zero. É zero. É zero. É um trabalho, assim, muito lindo. É um trabalho lindo, assim, gratificante, enfim. Eu não tive a oportunidade ainda de trazer algum resgatista aqui, mas espero em breve trazer. Ju, acho que a gente abordou os principais assuntos que eu queria bater papo com você aqui. A gente conversa de outras coisas lá fora, mas a gente acaba esquecendo. Você tem algum assunto assim que você queria trazer aqui pra gente... Poxa, assim de cabeça. Na hora nunca. Coisa, a gente falou tanta coisa. Quando acaba, você fala assim, esqueci queria ter daquilo. falado aquilo, gente. Mas aí acho que se a pessoa quiser bater um papo com você, você pode deixar a sua rede social aqui também, fica à vontade. O pai vai lá no meu pet, que não é meu, mas é nosso, tá? Só aparecer lá. Mas também, se alguém quiser me procurar, no Instagram é Juliana Cidade, médica veterinária, tá? Depois a gente bota aí o enderecinho para vocês. Já está aqui na tela, só repete, por favor. Juliana Cidade, fácil de achar, tá vendo? Juliana Cidade, médica veterinária. Bom, só vai ter eu, certeza. Resolvido. Quer um recado, quer dar um último recado assim para... Olha... Vou até puxar para você aí, ó. Então, cuidem bem dos seus bichinhos, tá? Se preocupem com a alimentação, sim, que isso é importante. Se preocupem com os passeios. Não dê resto de comida. Não dê resto de comida. Se o animal estiver cheirando, não puxe. Vamos passear com calma, vamos deixar de ser menos ansioso, vamos passear no tempo deles, curtir.
Vamos curtir o que a gente quer, né? A gente não quis ter um bichinho, então vamos curtir ele. Não é só bota em casa trancado, tira foto, não. Vamos curtir o bichinho. E se alguém quiser se tornar veterinário, tá aqui ela para dizer que é uma das faculdades mais fáceis do mundo, né não? Não é fácil, mas vale a pena. E lindo. Quanto mais veterinário a gente tiver, melhor. Olha aí, estão vendo? Ó. Siga seu sonho. Quer ser veterinário? Vai. Passou pela minha mente quando eu era adolescente, né? Fazer veterinária. E eu não tentei por um único motivo. Eu ia sofrer muito vendo bichinhos ali sofrerem na minha mão e tal. Esse foi um dos motivos que você falou que o teatro te ajudou a isso, né? Mas eu acabei desistindo, fui para a área financeira, enfim, fiz administração industrial, fui trabalhar na área financeira, estratégia de empresas, enfim. Fugi totalmente disso, mas continuo envolvido com cachorros, tanto que montei esse podcast aqui. Espero que esse podcast volte numa condição melhor, porque a partir de agora o MarineCast está mudando de sede. Esse é um último recado meu aqui, depois que a Ju passou dela. A gente vai para uma sede diferente, uma sede um pouquinho maior. Vai demorar um pouquinho fazer obra e tudo, mas em breve a gente vai voltar com um /Petcast mais sofisticado, trazendo mais gente. E eu queria, Ju, que em determinados podcasts, vou falar para você o que eu falei para a Cris. A Cris já é veterana, já veio no Bladecast, veio no /Petcast. Quero você desse lado aqui, recebendo outras pessoas junto comigo para a gente fazer gostei. Bate-bola. Pode ser? Vamos Então, sim. já na nova sede, entendeu? Mas, gente, é isso. Obrigado por ter ficado até o final, por ter assistido a gente. Esse carinho que vocês têm é o que faz a gente continuar nessa luta. A Ju, que ama os animais também, que vai estar nessa batalha aqui no /Petcast também. Pode ser que tenha uma surpresa lá depois, né? Aquilo que a gente estava conversando. Ah, deixa quieto. Não posso adiantar as coisas aqui, não. Ó o spoiler. Não posso dar spoiler, mas muito obrigado. E aquela velha coisa chata pra caramba. Se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa seu like aí que isso ajuda a gente pra caramba. Comenta aí embaixo, sabe? Sempre que você comenta qualquer coisinha ali, o YouTube entende que é um conteúdo relevante, ajuda a levar esse conteúdo para muito mais pessoas, tá bom? Então, queria que você ajudasse a gente a te ajudar. E quanto mais você nos ajuda, mais a gente vai trazer conteúdo relevante aqui sobre os animais. Inclusive, quero trazer aqui não só especialistas em cães e gatos, mas papagaio, periquito, cobra. Temos um em sem aves, limite. hein? Tô sabendo. Não vamos dar muito spoiler não, mas já estou sabendo, quero trazer também aqui. De repente, quem sabe a gente não começar a trazer alguns animais aqui exóticos, entendeu? E tal. Mas vamos com calma, né? Vamos com calma, a gente já faz isso na nova sede. Ju, obrigado por ter vindo aqui, um prazer receber você. E te vejo no próximo /Petcast. Obrigado.